Um grande problema que eu vejo é como pensamos sobre o passado e até o futuro. Raríssimas são as pessoas que estão realmente no presente. Isso que é uma arte, estar no presente, né. Mas eu compreendo uma coisa, para a gente também estar no presente, lógico que a gente precisa revisitar o passado. Principalmente que eu trabalho com terapia de vidas passadas, as pessoas perguntam: "Nossa, mas para que isso, né? Ai, vai reviver toda uma dor, eu não vou conseguir mudar nada, passado é passado, já foi, foi", né. Eu sempre falo o seguinte: "Olha, se realmente foi, por que está repetindo? Então não repete". A gente percebe que a gente está revivendo o passado nas repetições, que eu chamo de padrão. Então, se você tem algum tipo de padrão, tome cuidado, porque você está no passado. E os padrões, eles vêm de situações que nos, de uma certa forma, nos aflige ou nos machucam, que a gente pode chamar de trauma, né, ou que causaram fortes emoções, e que reverberam até hoje, como se estivesse acontecendo aqui e agora. Então tem gatilhos, né, eu sempre falo que tem gatilhos na vida, e que faz com que a gente repita o que aconteceu lá no passado. Isso vem de uma questão que é da memória, né, e a memória não faz a gente esquecer de determinadas coisas, por isso que, eh, muitos falam assim: "Ai, passado é passado". Eu falo: "Olha, ficaria no passado também se você não tivesse memória". É outra questão. Então vamos pensar que faz parte da natureza humana. Sim, faz parte da natureza humana. E então, se a gente não revisitar e compreender, de novo, eu sempre falo em contexto, não são pessoas, não são só sentimentos, e não é o evento em si, porque um evento, por exemplo, a pessoa pode ver, um acidente de carro, vai ter vários ângulos de interpretação nesse evento, porque vai depender de contexto, do que? Histórico de cada um, de quem está olhando para esse evento. Se tem pessoas que têm traumas com acidentes, elas podem desmaiar. Tem outras que têm muita curiosidade e vão ficar lá tirando fotos, não vão nem se incomodar com aquilo, porque vivem ou numa comunidade em que tem muitos eventos violentos, vamos pensar dessa forma? Então para ela vai ver aquele acidente até com uma forma muito natural. Olha que interessante isso. Então, por isso que a gente tem que entender o que que é esse trauma, né. É o que cada um interpreta para si, dentro da sua história, afetivamente. Afetivamente no sentido, assim, o que afeta emocionalmente. O que aquilo causa. Então, por isso que isso aqui eu chamo de uma história individual, quando a gente volta para vidas passadas, para a gente entender a nossa história e o nosso olhar para aquele contexto. Como a gente enxerga aquilo. Não que o outro enxerga, mas como nós enxergamos. E quando a gente modifica, não lá, mas aqui,
Então, por exemplo, aqui nesse evento, tinha algo a ver com uma ausência de pai, em que esse pai não estava presente e te colocou, às vezes, até numa situação perigosa, em que você era criança e causou um evento morte. Estou falando de uma vida passada, hipoteticamente falando. Nessa vida, então o que que acontece aqui, ó, tem todo um contexto. Por isso que a gente precisa entender a história aqui. Uma mãe, ela pediu para esse pai: "Cuida do nosso filho no momento, porque eu vou fazer algo". E ela se afasta. Esse pai fica responsável, mas só que ele fica lá se divertindo com amigos, hipoteticamente falando, e não vê a criança se direcionando para a beira do rio. E ela se afoga. Vamos pensar, essa mãe vai culpar eternamente esse pai, eles vão se separar, esse pai pode começar a beber e se matar, ou sei lá o quê, ou viver extremamente triste, em depressão, tudo pelo luto da perda do filho. Esse é o contexto e a história. Vida atual. Um pai alcoolista, uma mãe ausente, em que situações de acidente, de perdas, então, um primo que você presenciou que morreu numa represa. Puxa, que uma coisa tem a ver com a outra? É isso daqui que é vidas passadas, o meu trabalho. Como as coisas se repetem aqui, ó. Eu não vou mudar o que aconteceu lá, mas eu preciso compreender exatamente todos os elementos do entorno dessa história, desse contexto, e como emocionalmente ela te abala e que mexe internamente. É com isso. Então a gente vai ter que trabalhar a tua história de vida em relação a como você enxerga esse pai alcoolista, como você enxerga a ausência dessa mãe, como você viu esse acidente com teu primo, como você lida com perdas na tua vida. Olha, você mudando esse olhar e trazendo maior entendimento, por que você perde pessoas ou como você ficou traumatizado com toda essa história, você fala assim: "Nossa, agora entendo porque eu tenho um pai alcoolista. Hum, é porque eu senti posteriormente qual que foi a dor desse pai, de ter perdido um filho. E que hoje o meu maior medo é perder alguém". Você trabalhando essa dor da perda, você começa a compreender a perda desse pai, que com certeza esse teu pai provavelmente também sofreu perdas. Pode ser, se você tentar entrar na história desse pai, vai ver que ele tem algumas perdas aí, ou de irmão mais novo, ou de que o pai morreu muito cedo. Sempre vai ter essa história. E aí eu chamo de interconexão. Se nós não entendermos primeiro a nossa história, a gente não vai conseguir fazer interconexões com tantas coisas que acontecem no mundo. Tudo se liga, tudo é importante. Estamos interconectados. Tanto tua mãe, teu pai, até os filhos que virão, que eles vão trazer essa herança. Então eu chamo de uma herança
de uma história que vem no inconsciente, para que a gente consiga hoje desvendar e conseguir agora também de novo entender, trazer à tona toda essa história e começar a se compreender. E aí sim a gente vai conseguir entender muito melhor, com maior clareza, o que viemos fazer aqui, compreender quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, por que a ausência, por que as dores. E é aqui que você vai começar a fazer um processo de cura interna, para que você consiga se libertar disso, com essas compreensões, e começar a fazer a diferença.